Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é alto demais para cair. Naturalmente, nós sabemos que quanto mais alto, maior é o risco, né? E quanto mais alto, a queda pode ser bem mais séria, né? Mas no contexto de hoje, nós vamos ver que o povo que imaginava isso, ele se imaginava que quanto mais alto eles estavam, mais difícil seria a sua queda. E claro que nós vamos falar com base no livro de Obadias, né, que é o menor livro, né, dos profetas menores, né? Então, a gente já fala profeta menor por conta, né, do seu conteúdo, não por conta da sua importância, não é por conta disso, né? A gente fala profetas menores porque os livros são menores. E Obadias é o menor entre os menores. Mas não significa que a sua profundidade, que a sua importância seja menor. É tanto que Obadias e Naum, eles não são citados no Novo Testamento, mas são dois livros que falam, né, do juízo de Deus e têm uma importância muito grande para os nossos dias também. Então eu quero ler para vocês aqui no versículo 3, que diz assim, Obadias ele só tem um capítulo, tá? Então sempre a gente vai estar falando aqui dos versículos. Diz assim: o orgulho do teu coração te enganou, vós que habitais nas fendas das rochas, cuja morada está nas alturas, vós que dizeis no seu coração, quem me derrubará ao chão? Né? Aqui, Obadias está falando de um povo, né, de uma nação, de um lugar chamado Edom. E esse Edom, ou seja, os edonitas, eles são lá da linhagem de Esaú. Né? Para quem conhece bem a história, Jacó e Esaú, né, são filhos da mesma mãe, do mesmo pai, só que eles tiveram uma desavença na sua família, onde esses irmãos, eles se desentendem, né? Jacó rouba a primogenitura ali de Esaú e através disso cria, né, uma inimizade com os irmãos. E dessa questão, todas as gerações futuras colheram dessa separação desses dois irmãos. Então, quando chega aqui nesse momento, no período de Obadias, nós já tiramos lições muito sérias para os nossos dias. Primeiro, né, que a família ela precisa ser estruturada. Segundo, que qualquer desavença precisa ser corrigido para que aquela questão ela não vire um mal maior lá na frente. E foi o que aconteceu, né, com esses dois irmãos, e isso passou de geração em geração. E aí nós vamos entrar mais nesta questão. E eles habitavam ali perto, né, do povo de Israel, da nação de Israel, e era um povo que sempre procurava tirar vantagens, sempre procurava tirar proveitos, ou até mesmo se vingar da nação de Israel, que é a nação
lá de Jacó. É tanto que quando o povo sai da escravidão do Egito, eles pedem passagem pelo território dos edonitas. E eles falam, não vai passar. Porque se vocês passarem, nós vamos descer com espada, ou seja, e vamos matar vocês. Por conta disso, o povo teve que dar uma volta gigantesca para não passar no território dos edonitas. E aqui, nesse momento, Obadias ele tem essa visão e ele vai tratar do orgulho desse povo. Então, o que eu quero falar com vocês? O que Deus colocou no meu coração? Primeiramente, ele diz, o orgulho do teu coração te enganou. Aquele povo, ele se imaginava grande, ele se imaginava poderosos, eles se imaginavam que estavam em uma posição estratégica que nenhum inimigo ia conseguir derrubá-lo. É tanto que a palavra de Deus diz, ainda que você faça os seus ninhos entre as estrelas, de lá eu te derrubarei. Porque a habitação deles era tão alta, nessas rochas, que durante a noite dava a impressão que se juntava com as estrelas. E eles se imaginavam intocáveis. Mas Deus fala, ainda que seja essa situação, eu entrarei com juízo. E o coração deles foram enganosos por conta disso. Depois ele diz, vós que habitais nas fendas das rochas, cuja morada está nas alturas, vós que dizeis no teu coração, quem me derrubará ao chão? Aquele povo, eles tinham uma falsa impressão de segurança. Porque desde o início, quando eu vou ficar sempre indo e voltando lá em Jacó e Esaú, porque desde o início da história dessa família, tem a questão, Esaú nasceu primeiro, Jacó foi ali, aproveitou a oportunidade. Então, ele cresce com essa questão. Um é o dono da primogenitura, o outro é o usurpador. Mas Esaú, ele sempre buscou as coisas materiais. Jacó ficou mais no conforto ali da família, junto com a sua mãe. Esaú era o preferido do pai. É tanto que Isaac fala para Esaú, olha, prepara aqui um prato que eu vou te abençoar. No mesmo momento, a mãe fala para Jacó, olha, eu vi teu pai dizer isso, então vamos fazer dessa forma. Eu sei do que ele gosta, eu sei do tipo de tempero que ele gosta, a quantidade, então nós vamos fazer dessa forma e a primogenitura vai ser sua. Então já existia um contexto, o dono da primogenitura e o usurpador. Só que o dono da primogenitura, ele não estava muito interessado nas questões espirituais. É tanto que ele vende tudo o que ele tinha por um prato de lentilha. Jacó, por outro lado, buscava e estava pronto para fazer a vontade de Deus. E Deus fala, olha, do teu ventre sairá 2 nações. E o mais novo dominará o mais velho. Os pais ali precisavam
ter sabedoria, ter discernimento para criar aqueles 2 filhos, para não chegar nesse momento aqui que nós vamos refletir nessa noite. E acontece que Jacó rouba a primogenitura, mas Esaú fala: eu vou matar, assim que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E Jacó sai, desesperado. No meio do caminho, ele está cansado, ele pega uma pedra como travesseiro e ele encosta ali. Dali ele tem uma visão dos anjos subindo e descendo. Veja que ele estava praticamente só com a roupa do corpo. Porque se ele tivesse pelo menos com a mochila, colocava ali como travesseiro. Mas não, ele teve que pegar uma pedra. E ali, Jacó faz um voto com o Senhor. Fala: olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der segurança, ele faz um voto ali com o Senhor, já mostrando a sua disposição para fazer a vontade do Senhor. Esaú, por outro lado, com desejo de vingança. E nessa ida e vinda, dura-se 20 anos. Quando Jacó volta, a sua mãe já tinha morrido. E durante essa volta, ele fica sabendo, aliás, que o seu irmão vinha com 400 homens para destruir ele. E ali também, em um determinado momento, ele tem um encontro com Deus. E Deus muda o seu nome, de Jacó para Israel. E segue essa história. Só que esse povo, os edonitas, sempre buscou destruir Israel, se aproveitar de Israel. E aí é na visão desse povo que eu quero falar um pouco com vocês nesta noite. Amém. Então, o conhecimento de Deus, sem a da miséria do homem, causa orgulho. Vou explicar. O conhecimento de Deus, sem o conhecimento do tanto que o ser humano é miserável, não possui tudo aquilo que ele imagina que tem, causa orgulho. Se nós não conhecemos tudo isso, o que eu estou querendo dizer? Que precisamos conhecer a Deus, mas precisamos também conhecer as nossas limitações. O povo edonita, eles buscavam somente os bens materiais, somente os prazeres, somente o poder. É tanto que as outras nações, nós ouvimos na palavra de Deus, que elas tinham seus deuses. O povo edonita não. Eles adoravam o poder, a riqueza. Isso era o Deus daquele povo. Então, quando nós não temos esse conhecimento, o orgulho pode atingir o coração do homem, porque precisamos ter o conhecimento de Deus e o conhecimento também das nossas limitações, para que assim jamais o orgulho faça morada no nosso coração e de repente o homem venha a pensar que os seus bens, que as suas riquezas, que o seu poder
aquisitivo, que o seu poder, humanamente falando, vai te impedir de algumas questões que nós passamos nessa vida. E sim o conhecimento de Deus que nos traz fortaleza, que nos traz segurança. Então precisamos ter o conhecimento de Deus e o conhecimento também das nossas limitações. E aí o conhecimento da miséria do homem sem a de Deus causa desespero. Aí já muda um pouquinho, né? Dentro do mesmo aspecto. Quando nós reconhecemos que somos limitados, que em muitos casos nós não temos força, sem Deus na nossa vida, nós podemos também entrar em desespero, porque é Deus que nos dá essa força, é Deus que nos fortalece, trazendo para essa história uma família que busca a estruturação, que mesmo diante de dificuldades, ela reconhece que Deus está naquela família, ela não entra em desespero. Porque caso contrário, os resultados, mesmo que aparentemente sejam mínimos naquele momento, lá no futuro, pode causar uma grande destruição. Assim como aconteceu nessa família. Assim como o desenrolar da história, a gente vê muitas coisas ruins acontecendo, porque lá atrás não foi consertado, não foi trabalhado. Primeiramente no pai e na mãe, depois nos irmãos, para que assim lá na frente não acontecesse tudo isso que nós estamos vendo. E hoje nós podemos trabalhar nessas questões. Hoje, uma família bem estruturada, uma igreja bem estruturada, uma nação bem estruturada, ela pode livrar as futuras gerações de grandes desesperos, de grandes indecisões, porque foi trabalhado o hoje. Então, um pequeno problema familiar pode se tornar uma grande batalha entre duas nações. Aquele povo tinha um desejo de vingança. Aquele povo buscava os seus próprios interesses. Mas tudo isso teve uma raiz, teve um início. Então veja que Deus ele tem os seus sonhos, Deus ele tem os seus projetos. Mas o homem precisa agir. Deus nos dá a sabedoria, Deus nos dá o discernimento, dá o conhecimento da palavra, para que nós trabalhamos na família, na igreja, na sociedade, porque senão, o que vai ser do amanhã? O que vai ser das futuras gerações? Adiar a solução de um problema doméstico pode desembocar em graves problemas internacionais. E foi o que aconteceu. Será que Isaac e Rebeca imaginavam o tamanho desse problema? Porque veja, quando Isaac se casa com Rebeca, ela era estéril. E Isaac ora 20 anos para ela engravidar. Só que quando eles têm esses filhos, acontece toda essa história. Então veja que
em certo momento, o homem ele até sonha, o homem ele até ora, mas quando vem a bênção, ele recebe e em muitos casos não cuida como Deus orienta, como Deus ensina. Quer ver outra coisa? Quando a gente fala, que Esaú era o homem da caça, era o homem, que Isaac tinha preferência, mas Jacó já era o preferido de Rebeca. E quando a gente fala de toda essa história, dá uma impressão que Jacó era adolescente. Mas vocês sabem com quantos anos Jacó estava nesse momento que ele engana Esaú com essa questão da primogenitura? Quando Rebeca, traça esse plano com ele, 77 anos. Então não era mais um adolescente, já tinha uma opinião formada. Então, um pai abraçou um filho, o outro pai abraçou o outro filho, onde o propósito da família era que a família caminhasse juntas. E desemboca em toda essa questão familiar. E essas duas nações ficam divididas. Um irmão, agora, lá na frente, como nação, os edonitas e os israelitas, o povo de Deus ali, era para estar junto. Mas não, eles estavam divididos. E além de tudo, um querendo destruir o outro. Então veja como que questões na caminhada cristã, na caminhada do povo de Deus, pode causar grandes problemas nas futuras gerações. E Deus, Ele vem em contrapartida, resolvendo, procurando restaurar, procurando levantar, procurando trazer, juntar esse povo. E hoje a gente vê tantas igrejas divididas, onde era para ser um povo unido, era para ser uma nação única. Você é cristão, você crê em Deus, então nós estamos juntos. Você crê em Jesus Cristo, então nós estamos juntos. Não, mas você é daquela placa, você é da outra placa, então não quero papo. Até parece que lá no céu vai ficar um de um lado, outro do outro, Isso não existe. E muitos, tentando derrubar o outro, difamando o outro. Mas espera aí, não é todo mundo irmão? Não é todo mundo filho do mesmo pai? Como que é isso? Mas Deus, diferente de Isaac, Ele está trabalhando nessa família. Ele está procurando edificar essa família. E para nós pertencermos a essa família, nós precisamos nos unir. Precisamos estar junto. Precisamos caminhar junto. Então o livro revela que o pecado não é simplesmente maligno. Ele é muito destruidor. Ele arrasa, ele consome, ele destrói os corações.
aquele povo. E olha só como o diabo trabalha no coração do homem. Aquele povo, ele olhava para os lados, olhava para o outro e falava: ninguém pode nos destruir, ninguém pode nos alcançar, porque o local que nós estamos é um local geograficamente impossível dos inimigos nos alcançar. Então, sabe, é aquele pensamento altruísta que para eles era um pensamento de grandeza. Mas Deus fala: vocês são pequenos. E quando você vai ler esse livro, você fala: não, então era um povo pequeno de quantidade? Não, eles não eram pequenos em quantidades. Eles eram pequenos na presença de Deus. Porque para eles eram os grandes, os intocáveis. Mas Deus fala: eu vou derrubar. Então os pecados menores, se não forem evitados a tempo, resultarão em pecados maiores. E esse é o plano do inimigo. Esse é o plano que ele tem para destruir o homem. Plantar uma pequena semente de amargura, de revolta, de vingança, e aquilo vai crescendo. Porque lá atrás, para Esaú, aquilo, ele fala, né? O que vai me adiantar a minha primogenitura se eu morrer de fome? Então veja que dali ele começa a trabalhar, seu coração começa a ficar, né, tenebroso, obscuro, e aí vai dando vazão para outras questões. Ele fala: eu vou matar o meu irmão. Então, precisa ser tratado. A qualquer momento que cada um, né, que o crente, ele começa a sentir no seu coração qualquer coisa, por mínimo que seja, precisa ser já combatido para não evoluir, para não crescer, né, qualquer raiz de pecado, de ressentimento que vai, né, nos prejudicar. O pecado em breve cegará os olhos, endurecerá o coração e ferirá a consciência. Ele vai trabalhando, vai ganhando espaço de forma gradativa. Veja que uma questão com um homem passou para uma família, passou para um grupo de pessoas, passou para uma nação, e aquela nação passou de geração em geração, até chegar no período de Obadias. Veja que quando você faz algo bom, no outro dia, né, parece que a pessoa já nem lembra, né, nem é muito comentado, nem é muito falado. Agora, se acontece alguma coisa, né, do lado negativo, aquilo fica. E faz dia, entra dia, sai dia, semanas. E se passar uns 5 anos, você lembra o que aconteceu com fulano? Naquela ano, naquela época, tal. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Toda essa história perdurou durante muito tempo. Por causa da tua violência, olha o que ele diz no versículo 10. Por causa da tua violência contra o teu irmão Jacó, será coberto de vergonha e exterminado para sempre. Esse povo que se imaginavam indestrutível, eles foram derrotados. Eles foram exterminados. E
hoje nós não ouvimos mais falar. Por quê? Primeiramente, eles não tiveram, o pensamento de voltar para Deus, de colocar, o seu coração em Deus. Veja que saíram da mesma família, dos mesmos pais. No momento em que eles estavam vivendo todo esse conflito, poderia se gerar um pensamento de: peraí, nós somos irmãos, então vamos caminhar juntos, vamos seguir pelo mesmo caminho. É tanto que quando Jacó se encontra com Esaú, ele se reconcilia, mas eles não vivem juntos, porque ainda havia aquele ressentimento. E lá em Amós, a gente vê que Deus fala: olha, por conta que vocês sempre estão pecando, errando, por conta que vocês estão sempre persistindo, eu também não vou cessar. Veja que Deus, Ele trabalha, Ele zela pelo povo da aliança. Ele zela por aqueles que buscam se afastar do pecado. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus. E não só simplesmente aqui, mas na eternidade. Então não é só simplesmente uma história, não é só simplesmente acontecimentos. Não, é a palavra de Deus que nos traz essas verdades e nos mostra que aquele povo caminhou durante todo esse tempo afastado de Deus, e se não tiveram um conserto, vão para a eternidade, longe de Deus, seguindo aí o que a palavra diz, que todos vão comparecer diante da presença do nosso Deus. Então o pecado é a pior que a pobreza, a fome, a doença, e é pior ainda do que a própria morte. Imagine que o ser humano, o homem da nossa atualidade, ele leva tudo para o não tem nada a ver, não é bem assim. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, olha o que o apóstolo Paulo diz: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Porque ele sabe que o morrer em Cristo, mas morrer sem pecado, nos leva para perto de Cristo. Então, quando nós começamos a analisar o que eu vou fazer para não ter fome, para não ter doença, para ter uma boa condição financeira, e aí eu começo a praticar aquilo que me afasta de Deus, aquela pessoa está correndo um sério risco de perder a sua salvação. E aquela família sabia de tudo isso. Porque quem era Isaac? Filho de Abraão. Quem era Jacó? E eles sabiam quem era o Deus Todo-Poderoso. E os seus filhos também. Mas um deles se deixou ser dominado
por tudo aquilo que levou ele para longe da presença de Deus. A grande questão é o que nós estamos nos alimentando, o que nós estamos trazendo para o nosso coração. Porque na nossa caminhada pode acontecer muitas coisas para tentar nos entristecer, para tentar colocar no nosso coração desejo de vingança, desejo de sentimento de amargura, de tristeza. Mas aí nós temos que fazer como Jacó e descer lá no Val de Jaboque e orar e clamar, mudar o nome de usurpador para Israel. Porque Deus está pronto, Deus está preparado para nos guiar, para nos orientar em todas as questões. Então, todos esses males, embora terríveis, não podem afastar-nos de Deus, mas o pecado nos afasta dele, agora e na eternidade. O que afasta o homem de Deus? O que afastou aquela nação de Deus? Precisamos pegar a palavra e trazer para os nossos dias, colocar no nosso contexto familiar, nossa questão na igreja, na sociedade, e fazer aqui uma comparação. O que está acontecendo nos meus dias, que aconteceu nesse momento, e que levou esse povo a essa ruína, e o que pode trazer também essa nação, nessa atualidade, também a ruína, para que eu e você venha clamar e pedir que o sangue de Jesus venha se derramar sobre essa nação. Então os edonitas, confiaram em sua posição geográfica, em sua riqueza, em sua aliança, para tripudiar sobre os seus irmãos israelitas. Então eles não eram simplesmente aquele povo que falava assim: olha, eu tenho essa rixa aqui com vocês, mas você fica aí, a gente fica aqui, tudo bem. Não. Quando o povo de Deus, a nação, foi destruída, foi invadida, esse povo aproveitou a oportunidade e entraram no meio ali, foram também tirando tudo aquilo que eles conseguiram tirar, pegar para eles. Foram, como diz o texto, para as encruzilhadas, aqueles que estavam fugindo, ou eles matavam ou entregavam para os babilônicos, para se vingar. Veja que até mesmo na arte da guerra, na estratégia de guerra, quando o exército derrotado está em fuga, o exército vencedor ele não atacava, porque já seria um ato de covardia, um ato não honrado. Mas esse povo aproveitou aqueles que estavam fugindo para praticar o mal. Então Deus fala: olha, por conta disso, vai ter um juízo contra esse povo. Seu orgulho os enganou, como seus aliados o traíram, e as suas riquezas foram rebuscadas e saqueadas. Assim como eles faziam, também foi feito com eles. Porque naquele momento que Deus estava tratando aquele povo, o povo de Judá, era um tratamento de Deus. Era Deus que estava tratando. Não era para eles entrar naquela história.
Não era para eles fazerem o que eles fizeram. E Deus fala, por conta disso, vocês vão passar por tudo isso. Lá em Malaquias 1,4 diz: enquanto Edom diz, estamos empobrecidos, mas retornaremos. Olha só o tanto que eles eram prepotentes. Mas retornaremos e edificaremos os lugares desolados. Assim diz o Senhor, agora é Deus falando, o Senhor dos exércitos. Eles edificarão, mas eu derrubarei, e eles o chamarão a fronteiras da maldade, e o povo contra quem o Senhor tem indignação para sempre. Então vocês podem até querer se levantar, mas diz o Senhor dos exércitos, eu derrubarei. Por conta de tudo isso, tudo que vocês têm feito, eu destruirei. Então o mal jamais vai triunfar sobre o bem. Deus tem planos, tinha planos naquele momento. E como eu acabei de falar, ele estava tratando aquele povo. Mas o mal jamais vai permanecer sobre o povo de Deus. Deus cuida, Deus trata, Deus traz ensinamento, mas Deus ama o seu povo. Deus, ele tem um zelo além do que nós podemos imaginar com o seu povo. Mas isso não livra de passar pelas correções, de passar, pelo ensinamento de Deus, de passar pelas orientações de Deus. Mas, ainda que o inimigo tente se levantar, Deus vai entrar com juízo. Deus ama cada um. Deus tem um sonho, como eu sempre falo, fantástico, extraordinário, sobre a vida de cada um. Mas não adianta o inimigo tentar se levantar, porque ainda que ele esteja além das alturas, o nosso Deus vai derrubar. O nosso Deus vai entrar em ação. O nosso Deus vai nos proteger. O ser humano pode escapar da justiça dos homens, porém, jamais escaparão da justiça de Deus. Aqueles que se levantaram contra o povo de Israel receberam aquilo que eles plantaram. Então também é aquele velho ditado que nós conhecemos, Aquilo que a pessoa planta, ela colhe. E veja que quando o Império Romano entrou em ascensão, através de Pompeu, Herodes o Grande, ele era da família dos Edonitas. E o que ele faz? Ele tenta, ou ele mata as crianças de Belém, porque eles odiavam. E nesse período, esse povo ainda existia. Depois, Herodes Antipas, manda matar João Batista. Também, aquele sentimento de vingança lá de trás ainda prevalecia. Depois, Herodes Agripa I manda matar o apóstolo Tiago. Olha só o tamanho. Depois, Herodes Agripa, II, zombou de Paulo, quando ele diz assim: ora, Paulo, por pouco me persuades a ser cristão, zombando daqueles que estavam levando a palavra
de Jesus. Mas, tempos depois, um povo chamado, Nabateus, eles entram naquela região e destroem aquele povo. Depois, lá com tudo isso, esse povo foi exterminado. Então veja que Deus cuida do seu povo, que Deus guarda o seu povo, e Deus zela por aqueles que seguem a sua palavra. Então, pode driblar, o homem pode driblar as leis humanas e os tribunais terrenos, mas jamais poderá esconder-se do tribunal de Cristo. Ainda que suba nos mais altos ou desça nos mais profundos dos mares, Deus vai achá-lo. Deus vai trazê-lo. E assim, Deus trará o seu juízo. Então, o tempo, ele fala lá no versículo 15, é o tempo da retribuição. A gente já caminhar para o encerramento. E haverá esse tempo. O que ele diz? Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os pagãos. Como tu fizestes, assim será feito contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua própria cabeça. Entenda que hoje há misericórdia, há graça, mas haverá um tempo onde Deus derramará o seu juízo. Hoje ele é parcial, mas ele será completo no final dos dias. E quando nós olhamos para tudo isso, qual é a lição que nós tiramos? De tudo isso que foi dito, o que nós refletimos? Agora é o juízo misturado com a sua misericórdia. Depois será a consumação da cólera de Deus. Será que a humanidade tem noção de tudo isso? Será que a igreja tem noção de tudo isso? Daqueles que estão afastados de Deus, daqueles que estão longe de Deus, será que tem noção de tudo isso? Aqueles que caminham como esse povo edonita, será que tem esse pensamento? Ou será que apenas está no mundo das ideias? Será que é assim mesmo? Será que é desta forma? Mas sobre o Monte Sião haverá livramento. Para o povo de Deus haverá livramento e santidade. E a casa de Jacó possuirá a sua herança. Aqueles que prevaleceram, como nós estamos vendo nessa série de mensagens, sempre há os remanescentes. E aqueles que prevaleceram vão possuir, vão alcançar a sua herança. E a nossa maior herança é estar com Jesus, estar na presença do Pai, estar junto do nosso Deus. Então essa altura não significa apenas que eu sou intocável, eu estou no local privilegiado. Mas essa altura precisa ser considerada por cada um como: eu estou mais próximo de Deus, eu estou mais perto das promessas de Deus. Eu não subi aqui para ser intocável pelos homens, mas eu vim até aqui porque eu sei que o Senhor, Ele tem sonhos e projetos para a minha vida.
Eu subi porque Deus, Ele tem projeto. Aquele povo subiu para se esconder dos ataques. Mas Deus falou: eu vou te derrubar daí. Nós precisamos subir para uma posição mais próximo de Deus. Veja que há uma diferença. E Deus, Ele espera que eu e você tenha esse mesmo pensamento. Tenha essa fé, tenha essa convicção para estar mais próximo de Deus, para buscar cada dia mais e mais a presença de Deus. Esse é o propósito. Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando nós olhamos para toda essa história, o que vem na nossa mente? O que nos chama mais atenção para que isso traga mudança, para que isso traga posicionamentos, ou até mesmo um olhar de cuidado com aquilo que Deus colocou na minha vida. Porque o que Deus colocou na vida de Isaac foi 2 filhos que ele tinha a missão, de conduzir aqueles filhos. E Deus ainda fala que dali sairia 2 nações. Então eu quero te convidar a orar. Curve sua cabeça. Não sei que parte dessa palavra te chamou a atenção, mas que ela venha trazer ensinamento na nossa vida. Oh Deus, eu quero te louvar, Pai, te agradecer por esta palavra, Senhor. Que seja uma palavra de edificação, uma palavra, Deus, que nos traga crescimento. Oh Deus, uma palavra que nos ensine, Pai, como caminhar na Tua presença. Uma palavra, Deus, que nos mostra a diferença, Senhor, daquele que anda na Tua presença e daquele que busca, Deus, se afastar da Tua face. Que essa palavra, Deus, seja instrução para a nossa vida, que ela seja, Deus, um caminhar espiritual e que nós possamos fazer a Tua vontade, Pai. Nos dá graça, nos dá discernimento para que nós possamos fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.